Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí do Davi Luiz, que desembarcou aí em Fortaleza para estar assinando com o Leão e vai estar jogando aí no Fortaleza nessa temporada 2025, onde o Fortaleza tem títulos importantes para disputar, como o Campeonato Brasileiro e também a Taça Libertadores da América. E com a chegada do Davi Luiz, o Fortaleza fica muito forte aí para a disputa dessas competições. Nesse vídeo trazendo aí um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil, onde nós estaremos aqui reagindo àquilo que os comentaristas falaram aí da chegada do Davi Luiz no Fortaleza, e nós estaremos reagindo aqui no nosso canal. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações, vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. O outro assunto eu acho interessante, eu vou adotar essa ideia do boné e também dessa faixa aí, porque ele tá ficando calvo ali, né? E eu também tô, então eu gosto, fica moderno e não mostra a calvície. Muito bom. Qual é o outro assunto que você queria que eu falasse? Melhor não falar. Não? Não quero. É coisa que não presta, né? Com certeza. Zé Elias, eu perguntei agora se o Danilo chegava para ser titular no Flamengo. E o Davi Luiz, hein? Ele tem o Brits, tem o Kusevich lá. E aí? Eu acho que joga uma, descansa outra, joga uma, descansa outra. Vai ser assim. Não vai ser titular absoluto. Você mudaria a posição deles, né? Pra volante? Não. Não. Já foi volante, né? Eu acho que eu colocaria como líbero. Talvez ele pudesse fazer uma função de líbero porque ele tem um passe bom, né? Ele tem qualidade técnica, né? O problema do Davi é a questão física, que é a questão da idade, é natural que isso acontece. Mas tecnicamente ele é bom jogador, bate bem na bola, mas não colocaria como volante, não. Hoje em dia o jogo está muito rápido, né? O meio-campista tem que, não gosto de dizer sempre o Vitor Birner, tem que estar sempre em constante movimento, box to box, diagonal, em progressão. Facão, não falar para frente do Vitor. Então eu não colocaria, mas talvez como um líbero, porque o Vojvoda de vez em quando joga com a defesa 3, né? É. E aí talvez ele pudesse, com a bola nos pés, ser esse cara que sai ali do triângulo ali, né? Do trio, e possa somar no meio campo para criar superioridade numérica. Mas não vejo ele como titular absoluto, não. Acho que ele vai jogar uma, outra descansa, e de acordo com o adversário, porque o Vojvoda tem isso também. Você acha? Eu acho que chega para jogar. Pra jogar uma coisa, para ser titular, assim, falar, esse cara que é meu titular. Não, começo a partir penso como o dele. Zé, fisicamente ele não tem condições de lidar com a temporada inteira do futebol brasileiro, lembrando que no caso do Fortaleza ainda tem a Copa do Nordeste, vai jogar estadual, Copa do Nordeste. Tem competição pra caramba o Fortaleza. Então, Copa do Brasil. Não dá para nenhum jogador e pro Davi Luiz um pouquinho menos, porque no Flamengo eu acho que exatamente essa perda de velocidade fez com que o Felipe abrisse mão do Davi. E a gente notava claramente que ele não era o mesmo jogador de antigamente. Ela perguntava, jogaria com ele de volante? Para mim, ele na melhor forma da carreira, ele era um volante que atuava como zagueiro e atuou como volante algumas vezes. Porque ele podia fazer a chegada à frente, ele tinha bom passe, chegava para aproveitar a jogada aérea de frente para a área e ainda conseguia fazer uma recomposição rápida. Não consegue mais fazer a recomposição rápida, não consegue fazer esse mais bem constante. Aliás, a transição, né? Essa retomada, essa recuperação do Davi, esse correr para trás do Davi é problemático. Agora, isso tudo aqui falando parece que ele não tem mais qualidade. É você saber quem você está contratando. E o orçamento do Fortaleza. Aliás, o Davi no Castelão, fez um golaço na Copa de 14, aquele Brasil-Colômbia. Colômbia, foi lá. Golaço. Então, acho que o Davi tem muito a acrescentar, porque o Davi é um cara de Copa do Mundo, o Davi é um cara de seleção brasileira, o Davi é um cara de sucesso internacional, e você precisa pegar a perspectiva. O Fortaleza fazendo esse tipo de movimento, independentemente de ser movimento final de carreira, Davi e tal, é muito interessante, e você precisa entender que lá tem um trabalho muito bem consolidado. Não é o tipo do treinador, do clube que hoje chama o Davi para ser o salvador da pátria da zaga, porque a gente precisa de um nome para a zaga. Não, é muito mais como ele pode se encaixar naquele sistema. Eu acho que o Davi pode acrescentar muito ao Fortaleza. Com todos os problemas que ele tem, a gente sabe, o Vojvoda sabe de idade, de velocidade, de transição, de correr para trás, de proteção, mas ele ainda pode entregar muito. E tem que pensar o que o Fortaleza pode almejar na temporada. Obviamente, tem Libertadores também, que vai ser a principal competição do Fortaleza. E acho que isso aí é algo muito interessante, uma competição maior. O Davi é um cara de vestiário, o Davi é uma liderança nata de vestiário. E você, num clube como o Fortaleza, você tem um cara de um peso de um Davi, acho que é algo muito interessante também para grupo.
Isso faz diferença. Experiência, Isso né? faz diferença. A voz do cara por ali. O Fortaleza, porque não dá para esperar que o Fortaleza dê alguns passos para cima, suba alguns degraus. Não dá. Talvez está... Por exemplo, Cara, Você duvida que possa dar? eu não duvido, só que com o orçamento do Fortaleza... É onde você bota essa expectativa do passo dele. Eu acho, por exemplo, se o Fortaleza mantiver o mesmo nível de temporada que mostrou na última, por exemplo, conseguindo uma vaga de Libertadores, como conseguiu com muito menos investimento G4. que um monte de times G4. que ficaram abaixo dele, Chegou a brigar pelo título. é uma façanha, continua sendo uma façanha, porque no final das contas, como o futebol é dinheiro, o Fortaleza precisa gerar mais receita. Dá para gerar muito mais receita do que o Fortaleza gera? O Fortaleza não atrasa salário, o Fortaleza tem estrutura. Futebol é dinheiro, isso? mas é profissionalização também, né? Organização. O Fortaleza tá onde tá pela organização que vem em todas as camadas que precedem ali o campo. É uma aula de gestão. É uma aula de gestão. Alguém chamou aí, que tem um assobio agora, Reparei. né? Novo? Que Tem um assobio, eu gostei Isso eu dessa nunca tinha visto, assobiada, hein? Eu gostei, hein? Novidade. Atenção, hein? Novidade aí. Os vídeos finalmente chegaram. E vamos lá, porque o Fã de Esportes tem prioridade nesse programa. Vamos lá. Olha o novo xerife do Lion. Davi Luiz já está lá e já falou. Vamos acompanhar? Para mim é uma etapa da minha carreira onde eu vou com a mesma fome de um menino. Eu quero estar com a mesma ambição que eu tinha quando eu não tinha conquistado nenhum título da minha carreira. Lutar bastante, poder fazer história em um time que já vem se estabilizando e vem construindo isso. Eu não vou entrar num clube onde não tem construção, e sim onde o clube que já está estabilizado e pronto para ganhar títulos. Então eu só vou ali estar tentando de alguma forma potencializar aquilo que já tem. Sempre fizeram questão de me mostrar muito daquilo que era o Fortaleza, principalmente da torcida, daquela paixão. Eu tive a oportunidade de jogar muitas vezes no Nordeste, representando tanto a seleção brasileira como o Flamengo, e já sentia sempre esse povo diferente, um povo apaixonado, um povo que realmente dá o máximo para aquelas pessoas que eles querem dar e querem representar e querem de alguma forma incentivar. E a torcida do Fortaleza, ela é admirada por todo mundo. Tá aí, 37 anos de idade, viu, amigo Breiler? O Lion, que joga, como sempre, como nos últimos anos, já está habituado, Libertadores da América e várias outras competições, tem um zagueiro experiente. E que eu imagino que já chegue ali com o Vojvoda e vista a camisa e sai jogando, ou é melhor esperar? É uma ótima opção do Fortaleza, não é garantia de que vai ser titular. O Vojvoda tem jogadores também afirmados por ali, Brits, Tite, Cardona, tem muitas opções, mas para mim é uma boa contratação do Fortaleza, porque não significa que um jogador que não serve mais para o Flamengo considerou dessa maneira, não tenha sua utilidade. E o Fortaleza é mestre em observar essas oportunidades de mercado. Jogadores que estão em baixa num clube grande, e já fez isso com vários. Marinho, com Breno Lopes, com Pikachu. E geralmente é bem sucedido, porque os jogadores lá encontram um ambiente propício para voltar a render. E eu acredito que o Davi Luiz vai aproveitar essa oportunidade. E eu destaco a contratação também, Abel, principalmente pela mudança de mentalidade, de status do Fortaleza hoje. O Davi Luiz, mesmo com 37 para 38 anos, ainda teria mercado por aqui num clube do sul, do sudeste do país. Mas ele olha com olhos diferentes para o Fortaleza, em um jogador com a história, com o currículo do Davi Luiz, porque ele percebe que, para ele, tem muito mais a ver em termos de ambição esportiva, porque, como ele falou, Fortaleza hoje é organizado e a cada temporada subindo um degrau. Então, hoje o Fortaleza é um clube, de fato, preparado para disputar grandes títulos, tanto é que disputou o Campeonato Brasileiro na última temporada. E o principal, a mentalidade do Fortaleza de buscar um jogador como o Davi Luiz. Porque quando o Fortaleza contrata o Davi Luiz, não é só o atleta, contrata também o que tem por trás e como o Davi é um cara que
se adapta a grupo, né? um jogador que tem liderança positiva sobre os atletas. Então, certamente, o Fortaleza... E mentalidade vencedora. Totalmente. E o Fortaleza busca e prioriza muito isso. Jogadores que vão chegar no Fortaleza não para tratar o clube como ponte ou tratar o clube simplesmente, deixa eu chegar lá e sou maior que todo mundo. Não. Eles observam jogadores que querem fazer parte desse projeto e ajudar a engrandecer. E, para mim, a mentalidade do Davi Luiz tem tudo a ver com o que o Vojvoda implementou no Fortaleza até então, que é de se agregar com o clube, com a comunidade, com os funcionários. E o Davi Luiz, muita gente pode taxar nesse fim de carreira, não, é só jogador líder de grupo, de pré-eleição, e não é. Acredito que pode ser muito útil da parte técnica, mas principalmente no extracampo, até para outros jogadores também, para que ele sirva como uma referência positiva desse atleta vencedor. Para mim, uma grande contratação do Fortaleza e muito com o perfil que o clube busca, de um jogador que está em baixa e tem muito potencial para virar essa chave no Fortaleza. Professor Celso. É uma contratação de ouro do Leão. É parte de um processo, né? O Fortaleza, do centenário dele ali com o Rogério Ceni para cá, ele se estruturou muito. E eu acho que para o Davi Luiz também é interessante essa altura da vida, aos 37 anos, ele está na fase de dosar, não de ser salvador da pátria de ninguém. E essa estrutura que o Breiler falou pode ser muito benéfica para se aproveitar ao máximo o que o Davi Luiz ainda tem a oferecer no campo, futebol. Essa questão de liderança, parte de adaptação, ele tem futebol a oferecer ainda, mas talvez não tenha para um time com as exigências, por exemplo, do Flamengo. Ou de outros clubes aí que andaram sondando o Davi Luiz. Falou-se Davi Luiz no Cruzeiro, falou-se Davi Luiz no Corinthians. E o Fortaleza ganhou mais essa parada. Então é muito interessante. Fora que qualidade de vida, né? Você morar em Fortaleza, meu amigo. Poxa, acho que o Davi Luiz tem tudo para ver com essa fome que ele falou aí, fome de leão. Só essa questão que o Abel colocou, de não, pode dar a camisa para ele sair jogando. Essa coisa do sair jogando, você me assustou um pouco com o Davi Luiz. Ele, às vezes, Não foi nesse sentido que eu falei, mas ele se empolga. Ele se empolga demais. Talvez seja melhor essa altura da vida ele ficar um pouquinho, mas eu tenho certeza que vai ter retaguarda para isso, né? Ele jogou muito tempo de volante também, né? Eu particularmente gostava dele como volante, porque eventualmente tinha mais alguém atrás para salvar a pátria. Você não está confiando muito no Davi Luiz, professor? Não, tô. Ele ainda tem futebol, mas são características do jogo dele, né? O Vojvoda deve estar ligado nisso também. Ele chega num clube estruturadíssimo, ótimo para ele. Melhor do que chegar como salvador da pátria. Ótimo para os dois, né? Para os dois lados. Esse é o ponto. Vamos dar uma olhadinha em alguns números, para o André falar um pouquinho também, do Davi Luiz com as notas ou com as médias do Bola de Prata no ano passado, em comparação com os zagueiros do Fortaleza. Então, chega para ser titular, médias em comparação com os zagueiros no Brasileirão 2024, Davi Luiz. A média de 2,8 duelos vencidos, o Kusevich 4,3 e o Brits 5. Tem o número de jogos ali. Quem mais jogou foi o Brits, né, com 30 jogos. E aí tem a média de desarme 0,5, o Kusevich 1,4 e o Brits 2. Quem tem os melhores números é o Brits, né? Rebatidas 3,2, 5,6. Aí já está acima o Kusevich, 3,9. E a nota Bola de Prata média, 5,78 para o Davi Luiz, 6,02 para o Kusevich, 5,88 para o Brits, André. Eu também gosto bastante dessa contratação e o ponto que você colocou, Abel, era o que eu queria tocar. Acho que é bom para os dois. Acho que faz muito sentido o Fortaleza ir atrás do Davi Luiz, pensando, como o Breiler estava falando, de repente não sair já jogando titular, até porque se o calendário é pesado para todo mundo, para o Fortaleza ainda mais, com Copa do Nordeste, e é um time que briga por todas as competições que ele vai disputar. Ele pode não ser o principal favorito ao Campeonato Brasileiro, mas ele vai disputar, pelo menos ali, vaga no G4, como foi na última temporada. Vai disputar os mata-matas que ele disputar. Então, é um time credenciado a ir longe em tudo. E aí você precisa de mais profundidade do elenco. E aí acho que o Davi Luiz acrescenta demais. Até para ele também, acho que jogar a temporada inteira seria uma exigência enorme, fisicamente falando. Mas é um cara que acho que chega para ser importante, para atuar regularmente, para oferecer esse aspecto também extra-campo, de liderança.
querendo ou não, acho que é muito legal, é uma demonstração, mais uma de tantas, demonstração de força do Fortaleza no mercado. O professor tinha lembrado de outros clubes, até clubes fora do Brasil que estariam interessados no Davi Luiz, e a partir do momento que você assegura um jogador desse tamanho, não está no auge, mas ainda assim ele é um jogador importante. É um cara que vem de duas conquistas de Copa do Brasil pelo Flamengo, de conquista de Libertadores sendo titular, ainda que tenha sido não na última temporada, mas fala de um cara que ainda é muito importante, que tem um papel. Acho que ele não está só chegando para ser o cara que vai liderar, que vai ser uma referência. Não, ele chega para jogar, para se jogar e ter um impacto importante. E para ele, nesse momento da carreira, pegar um clube tão bem estruturado, assim, tão sólido, acho que é um clube muito legal para ele construir uma história também e tendo um impacto grande, não simplesmente sendo uma figura para atuar eventualmente. Não, para ele atuar regularmente, sendo um atleta, se não titular absoluto, mas jogando constantemente. Então, acho que o movimento acaba fazendo muito sentido para as duas partes. Gostei demais dessa movimentação. Acho que tempo de contrato de 2 anos também acaba sendo interessante, apesar de ser um jogador já mais veterano, mas eu acho que tem tudo para entregar. Sempre se cuidou, né? Sempre. Ele é um atleta. Sempre. Ele Então, é um acho que atleta. faz jus a receber um contrato de 2 anos nessa altura, que não é muito comum, né? Normalmente é 1 ano, né? Para os jogadores nessa idade. Ele com 37 faz 38, se eu não me engano, em abril. Sim. Então, assim, acho que ele faz jus a receber esse contrato. Acho que é um casamento bem interessante. Eu vejo que ele pode ajudar com o futebol, com a experiência, em todas as competições que o Fortaleza vai disputar, mas especialmente na Libertadores. Você citou a experiência dele de Libertadores pelo Flamengo, experiência dele em seleção brasileira, experiência dele em futebol europeu. E me veio à cabeça o Fluminense campeão da Libertadores. É óbvio que você não vai fazer um time só de jogadores veteranos. Mas, às vezes, como citou o Breler, jogador que já não serve mais para um clube, vai no outro ainda, mesmo veterano, o Felipe Melo a gente pode citar. Ótimo O paralelo. Palmeiras já não queria mais. Liberou, o Fluminense pegou e o Felipe Melo foi importante na campanha do Fluminense campeão da Libertadores, o Felipe Melo, o Marcelo, já veterano, o Ganso, que foi recuperado no Fluminense com o Felipe Diniz, não, com o Fernando Diniz, com o Fernando Diniz, enfim. O Davi Luiz com o futebol, com a experiência, acho que pode ajudar muito o Fortaleza, que chega também para mais uma Libertadores da América. É isso, né, amigos? Intervalo? Intervalo não, vamos falar do Grêmio. Coelhar ou coelhar? Então tá aí, pessoal. Foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí a chegada do Davi Luiz no Fortaleza. Tem tudo para fazer um excelente trabalho aí. Tem tudo para levar o Fortaleza para disputar as grandes competições esse ano. Lembrando que o Fortaleza tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores da América e com certeza aí o Fortaleza chega muito forte para brigar por essas competições. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.